Então, ok, pessoal. Boa noite aí a quem chegou depois, né? Na aula de hoje, a gente vai resolver aqui algumas questões da lista. Não sei como vocês estão aí no desenvolvimento, né? Mas, para dar uma ajuda, eu resolvi fazer aqui algumas dessas questões, certo? Então, eu queria começar por uma questão que eu acho que vocês podem ter algum problema quanto à interpretação e tudo, que é a questão número 2 da lista, né? A questão 2 diz assim, que seja V o espaço de todas as funções de R em R, né, real em real, aí mostre que W é um subespaço de V em cada um dos seguintes casos, né? Então, na letra A, alguém chegou a fazer essa questão, gente? Sim ou não? Quem fez, se manifeste. Não? Bom, então na letra A diz assim, ó, sejam f e g funções limitadas, né? Isto é, existe um m pertencente aos reais, tal que o módulo da função f de x menor ou igual a m para todo x pertencente aos reais, né? Então assim, parece algo, talvez pela carga da notação, parece algo bem mais difícil do que realmente é, né? Mas na verdade é muito simples, né? A gente pode começar essa questão da seguinte forma: dizer assim, vamos ver, FG funções limitadas, né? Então, uma função limitada, o conceito de função limitada já é definido no próprio enunciado do item, né? Que é quando o módulo, vou colocar aqui, quando o módulo da função f de x, né, é menor ou igual a um número real m, né? O módulo disso daqui para todo x pertencente aos reais, né? Então é assim que é definido o conceito de função limitada, né? Isso aqui, na verdade, tem um pequeno erro aqui na anotação que acabei de observar. É isso aqui, ó. O módulo é só aqui dentro, tá? É isso mesmo. O módulo é só, módulo de f de x é menor ou igual a m, né? Vamos colocar o módulo aqui, não faria muito sentido, não daria para abstrair muito bem esse conceito, tá? Então, mais um motivo aí para a gente resolver essa questão, né? Para corrigir esse erro de notação aí, tá? Então, vamos admitir dois valores então, m e n, né? Vamos colocar assim, aqui, ó, sejam m e n, né? Números reais, tais que as seguintes condições são aceitas, ó. Tal que eu tenho o módulo da função f de x é menor ou igual a m e o módulo da função g de x é menor ou igual a n, certo? Mas, tá, isso aqui é o que a gente tem, né? Já que são duas funções f e g, né? Então eu vou considerar dois valores aqui que limitam essas funções, né? Pois ambas são funções ilimitadas. Então, o que eu quero provar? Se eu quero mostrar que essas funções compõem um subespaço vetorial, eu preciso demonstrar duas coisas, né? Como a gente viu, a primeira coisa a ser demonstrada é se a soma dessas funções continua a ser uma função limitada, né? Então aqui, ó, devemos mostrar que
f de x mais g de x é ilimitada. Certo? Então, por quê? Porque eu estou dizendo que se uma função f é limitada e a outra também, para ter a estrutura de um subespaço vetorial, eu preciso mostrar primeiro que a soma delas resulta em uma outra função limitada, né? E a outra condição é o produto por um número real, né, de qualquer uma dessas funções, continua a ser uma função limitada. Mas vamos nos ater aqui primeiro a esse primeiro item, a esse primeiro passo da demonstração, certo? Então, como que a gente demonstraria que essas funções são limitadas, né? O conceito de módulo, né, de uma função, ele pode ser aberto da seguinte forma. Posso colocar aqui, escrever, em vez de colocar a notação de módulo, né, f de x menor ou igual a m, eu posso colocar que isso é assim, ó, que é menor igual a m e maior que menos m, né? Ou até maior ou igual também, isso não faz a gente perder em generalidade não, né? Escrever essa notação em módulo pode ser registrada aqui dessa forma, certo? É uma outra maneira de falar em módulo, ok? Então, é uma função que está dentro desse intervalo, né? Assim como a função g de x, né? Se eu tirar aqui dessa notação de módulo, eu posso colocá-la assim, ó, menor ou igual a n, porém maior ou igual a menos n, certo? Então, como que a gente prossegue, né? Para a gente poder somar f de x mais g de x, a gente faz assim, ó. Eu vou até colocar de outra cor. Você pode colocar essa função aqui do g de x, você pode escrever aqui embaixo só para facilitar a visualização. Menor ou igual g de x menor ou igual a n, né? E em seguida a gente vai somar isso daqui, certo? Aí o resultado vai ser o que? Porque eu posso fazer isso porque aqui eu tenho do lado direito é menor ou igual, né, nas duas funções, e do lado esquerdo é menor ou igual nas duas funções, né? Então é uma maneira mais prática de visualizar o que está acontecendo, certo? Então aqui desse lado eu tenho menos m somado com menos n, né, menor ou igual f de x somado com g de x menor ou igual m somado com n, certo? Então, continuando, isso aqui na verdade é menos m menos n, né? Porém, colocando o n, colocando o sinal de menos em evidência, fica como menos m mais n, né? Menor ou igual a f de x mais g de x menor ou igual a m mais n. Então, esse m e esse n são números reais, a gente sabe que a soma de dois números reais continua a ser um número real, né? Então, aqui a gente já sabe que é um número real aqui e outro número real aqui, o positivo e o negativo, né? Qual é a outra maneira de escrever essa desigualdade aqui? A gente pode colocar isso com a notação de módulo. Módulo de f de x mais g de x, né, é menor ou igual a m mais n. Né? Ou seja, o que isso está dizendo? Como eu falei, m mais n é um número real. Né? Está dizendo que a soma da função f com a função g em módulo, ela é limitada por um valor real. Né? Logo, f de x mais g de x é limitada. Né? Que é exatamente o que a gente queria demonstrar. A gente queria provar, queria ver, né, verificar se a soma de f com g era também limitada. E a gente acabou de demonstrar isso. Né? Portanto, a primeira característica para compor um subespaço vetorial está satisfeita. Certo? Agora precisamos verificar a segunda característica. Ou seja,
o produto, né, por um número real tem que ser de um número real para a função tem que ser tem que ter como resultado uma função limitada, ou seja, escrever aqui, ó, devemos mostrar que lambda vezes f de x poderia ser o g de x ou qualquer outra função desse espaço, tá? Não tem nada de especial aqui com a função f, né? Lambda vezes f de x é limitada, né, para todo lambda real, ok? Então, o que a gente precisa para poder mostrar essa segunda situação? Primeiro, temos que ver o seguinte, ó, lambda é um número real, né? Se ele é um número real, ele pode ser de três formas diferentes. Ele pode ser o zero, pode ser um número negativo ou um número positivo, né? Então a gente tem que verificar o que acontece com esse produto, né, lambda vezes a função, em cada um desses casos e ver se em cada um desses casos o resultado é uma função limitada, certo? Então vamos verificar aqui, por exemplo, para lambda igual a zero. Vou colocar aqui de preto, lambda igual a zero. Então, lambda vezes a função f de x, né, vai ser igual a zero, seja qual for o valor da função, né, já que o lambda é zero, a gente já sabe, né, da nossa experiência com esse tipo de cálculo, que qualquer número ou função multiplicado por zero é zero, né? E o zero por si só é uma função limitada, né? Não tem muito o que dizer, já que como é que eu vou argumentar essa parte? O próprio conceito de função limitada não é isso? Ó, o módulo da função é sempre menor ou igual a um determinado m real, né? Então, posso até colocar dessa maneira, ó, lambda vezes o módulo de f de x é igual a zero, né? E zero ele é menor, né, ou igual a esse m específico, né? Portanto, lambda f de x é limitada. Certo? Espero que tenha ficado claro esse argumento para o caso de lambda igual a zero, né? E na outra situação, a gente pode considerar o lambda como sendo um número negativo. Vamos começar com positivo aqui. Lambda for maior do que zero, né? Novamente, a gente precisa mostrar que o produto lambda vezes a função é limitado, né? Então vamos ver como que podemos fazer isso. Fazer assim, ó. Vamos aqui Não, Larissa, nunca tem uma só forma de resolver, né, as questões. Isso é fato, né? Mas o que tem aqui de forma geral é o que eu preciso verificar, né? O enunciado da questão está pedindo para demonstrar que essas funções ilimitadas, né, da forma como ele foi definido no item da questão, se elas trazem em si uma estrutura de subespaço vetorial, né, sabendo que o próprio R, né, é um espaço vetorial, então ele quer saber se essas funções ilimitadas possuem essa estrutura de subespaço. Então o que a gente... Existem inúmeras maneiras de fazer, mas o que a gente precisa demonstrar é sempre isso, ó, que a soma delas também é limitada e que o produto por um escalar, ou seja, por um número real, também resulta em uma função limitada, né? Isso aqui é padrão em todas as demonstrações, certo? Então, nessa forma de resolver aqui
a segunda parte, né, da demonstração, mostrar que o produto por um escalar também resulta em uma função limitada, a gente precisa ver todas as possibilidades desse escalar que está multiplicando pela função, né? Por isso que eu falei para vocês, já que é um número real, ele só pode ser zero, positivo ou negativo. Então tem que ver cada uma das situações, né? Aqui peraí, deixa eu ver aqui, né? Calma aí, já já a gente debate essa sua forma de solução, tá? Não entendi muito bem. Só prosseguir aqui para não perder o fio da meada, né? Então, para o caso de lambda ser positivo, a gente tem que lembrar do que foi feito aqui acima, né? Que o módulo de f de x é menor ou igual a m, né? Isso aqui pode ser escrito como f de x é maior ou igual a menos m e menor ou igual a m. Tem que sempre lembrar o que quer dizer essa notação em módulo, tá? No caso da desigualdade. Então, quando eu multiplico a função por um escalar lambda, o que acontece? Eu estou vindo... Vou fazer aqui. Ó, lambda multiplicado pelo módulo do f de x é a mesma coisa que eu pegar esse lambda e multiplicar por essa desigualdade aqui, né? Obtendo menos lambda vezes m menor ou igual a lambda vezes f de x, né? Que é menor ou igual a lambda vezes m, né? Isso porque um número positivo multiplicado por um módulo de um outro número de uma função corresponde a isso daqui, ó. Lambda, eu vou fazer aqui na mesma linha para não ficar mais complicado. Aqui, ó. Lambda vezes o módulo do f de x é igual ao módulo de lambda vezes f de x. Isso eu posso fazer, como eu disse, porque o lambda é positivo, certo? Eu posso passar o lambda aqui para dentro do módulo, dessa forma, né? E isso pode ser traduzido em outra notação da forma como eu escrevi aqui na frente, ok? Então, bom, vamos ver. Aí praticamente provou, né? Como eu falei aqui. Dessa notação aqui, o que eu tiro? Que o módulo de lambda vezes f de x é menor ou igual a lambda m, né? Que por sua vez pode-se dizer que é menor do igual a m, né? Isso admitindo o caso de lambda ser igual a 1, por exemplo, né? Já que o lambda é positivo, se o lambda for igual a 1, né, eu vou ter a igualdade aqui, menor ou igual a m, né? Certo? Mas nem precisaria desse último passo aqui, de dizer que é menor ou igual a m. Só dela ser menor ou igual a lambda m, né, vou nem colocar isso aqui, ó, já indica que o módulo de lambda vezes f de x, né, é uma função limitada, né, por estar sendo limitado por esse número aqui, ó, lambda m. Certo? Então, a parte do lambda ser positivo também está demonstrado, né, o produto resulta em uma função limitada, né, e agora falta ver o que acontece quando o lambda é menor do que zero. Vamos ver. Tá. O argumento tem uma estrutura semelhante ao de cima, né? A gente vai fazer assim, ó. Tá. Aqui. Então primeiro eu sei que o módulo do f de x menor ou igual a m, ou seja, f de x é limitado, né? Quando eu multiplico lambda por essa função, pelo módulo de x, né,
o que eu posso dizer a respeito disso? Vamos fazer... Vou colocar um passo anterior aqui para visualizar melhor. Só um passo a mais. Vou colocar essa notação em módulo da outra forma de desigualdade, como eu coloquei anteriormente, né? Ou seja, f de x é menor ou igual a m e por sua vez é maior ou igual a menos m, né? E o que eu vou fazer é multiplicar essa desigualdade por lambda, né? Resultando em menos lambda m é menor ou igual a lambda f de x menor ou igual a lambda m. Aqui o lambda é negativo, né? Então o que eu vou ter na verdade? Vou colocar aqui em cima. Se lambda é menor do que zero, lembrando, lambda é menor do que zero, né? O que a gente tem aqui? Menos um número negativo. Aí fica menos com menos, dá mais, né? Aqui vai ficar lambda m, né? Que é menor ou igual não. Pera. Deixa eu ver se muda alguma coisa. Não, é isso mesmo. Aí aqui vai ficar menos lambda f de x, né? Menor ou igual a menos lambda m, né? Isso só porque o lambda é menor do que zero, aí só mudou o sinal, né? Mas no fim das contas a gente tem a mesma coisa, que o módulo de menos lambda f de x, né, é menor ou igual a lambda m, né? Continua com a mesma desigualdade. O módulo de um número negativo é positivo, então você tem módulo de lambda f de x é menor ou igual a lambda m, fazendo com que a função seja novamente limitada, né? Certo? Assim a gente demonstra que de fato a função é limitada. Portanto, lambda f de x é limitada. É isso, provamos que a soma de funções ilimitadas é limitada e provamos que o produto de uma função limitada por um número real continua a ser uma função limitada, né? Portanto, a gente prova que as funções, o conjunto das funções ilimitadas é um subespaço vetorial. O conjunto das funções ilimitadas é um subespaço vetorial. Tá, isso era a estratégia de resolução que eu queria mostrar para vocês para abordar questões como essa, né? É uma forma, como eu disse, de várias possíveis de resolver, né? Aí aqui a Larissa está perguntando, ela disse que admitiu que f de x teria uma solução x e y, onde y menor ou igual a m, né? Como assim, Larissa? Explica melhor pra gente, por favor.
Larissa, tá aí? É melhor falando, ele fica mais fluido aí, se possível. Não, primeiro, né? Função, ela não tem um conjunto solução, ela tem um intervalo, né, de números onde ela existe, um intervalo tanto do domínio quanto da imagem, né? Essa sua estratégia ela envolve esse conceito, né? Aí você precisaria mostrar que a imagem de f de x ela seria limitada pelo valor de m, né? Teria o valor m como o maior número possível, né? Eu acho que por essa estratégia é meio complicado, teria que embasar melhor, né? Essa condição para poder seguir por esse lado, né? A minha estratégia foi de utilizar apenas o conceito de módulo, né? Assim como eu abri naquelas desigualdades, né? E ver o que acontece quando eu somava duas funções lá, se mantinha, né? Isso. E quando multiplicava por um escalar, se ela ainda mantinha a estrutura de uma função limitada. Eu acho que apesar de parecer complicado, eu acho que no fundo ela é mais simples, certo? Então assim, porque o que você está falando é assim, né? O f de x teria como imagem valores, como você disse, x e y, né? Seria até recomendado utilizar outras letras para não dizer que f de x igual a x, né? Ou seja, já seria uma função muito específica, né, desse conjunto de funções, né? Agora, se colocasse f de x igual a y, sendo y um elemento menor do que m, né, aí daria para seguir por esse caminho, né? Mas é aquela coisa, tem que estabelecer muito bem as condições do raciocínio para ver se você não está limitando demais, né? Assim, já é um conjunto limitado, né, por ser as chamadas funções limitadas, ou seja, elas têm um valor máximo que podem assumir, né? O valor máximo e o valor mínimo, por estarem em módulo, né? Então, você teria que estabelecer muito bem a imagem dela, que já está muito bem estabelecida, né? Está entre menos m e m. Está dizendo que f de x só pode ter por imagem qualquer número que esteja dentro desse intervalo, né? Então, para seguir por esse raciocínio, você teria que dizer, por exemplo, se f de x igual a y e y pertence a esse intervalo que eu acabei de especificar, né? Aí estabeleceria uma outra função, tudo, mas aí tem a questão do módulo, né? Tem que lembrar da questão do módulo. Bom, não sei, tenta desenvolver melhor esse raciocínio, se quiser me enviar ou enviar lá no grupo, né, pra gente dar uma olhada, beleza? Vamos ver aqui. Alguma dúvida nessa questão, gente? Nenhuma? Tá. A letra B dessa questão tá tranquila? Ou querem uma luz aí sobre ela? Aqui. A Gabriela disse que tá de boa, né? Então acho que dá pra prosseguir, né? Vamos fazer então a letra B. A letra B diz assim: W consiste de todas as funções pares, né? Aí ele já diz aqui o que são as funções pares. São as funções, né, que
que respeitam essa igualdade, f de menos x igual a f de x. Né? Isso para todo x real. Então, quer saber se W é um subconjunto, né, desse espaço de funções, porém esse subconjunto só possui funções pares, só possui funções que têm essa igualdade aqui como regra. Né? Aí quer saber se esse conjunto, com as propriedades de soma usuais e multiplicação por um número real, mantém a estrutura de função par. Ou seja, ele quer saber se esse conjunto é um subespaço vetorial do espaço R. Né? Então, vamos aí analisar. A gente precisa mostrar que a soma de funções pares é uma função par e o produto de uma função par por um escalar continua a ser uma função par. Só fazer isso e está resolvido. Né? Então, vamos lá para a primeira condição. Devemos mostrar que pegar aqui duas funções desse tipo, vou escrever, né, que a soma de duas funções pares é uma função par. Então, já colocar aqui no enunciado o que a gente precisa demonstrar. Né? Então, eu vou pegar aqui dois elementos desse conjunto de funções. Vou pegar aqui a função f de menos x igual a f de x. Né? E vou pegar também a função g de menos x igual a g de x. Estou colocando aqui novamente a igualdade só para enfatizar, deixar bem claro que ambas as funções devem ser pares, né? E que para isso devem satisfazer essa igualdade. Certo? Então, vamos ver aqui, para poder somar essas funções, né? Vamos fazer assim, ó, digamos que uma terceira função h de x, que eu quero mostrar se ela é par ou não, é resultante da soma f de x mais g de x. Né? O meu objetivo é mostrar que h de x ainda é sim uma função par. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Né? Então, h de x é f de x mais g de x. E eu sei também que se eu colocar no lugar do x aqui o menos x, eu vou ter o seguinte, ó, h de menos x é igual a f de menos x mais o g de menos x. Concordam comigo? Eu só estou substituindo o x por menos x nessa igualdade. Né? Como eu construí ela dessa forma, ao fazer essa substituição do x por menos x, fica desse jeito aqui. Então aí já está praticamente encaminhado aqui onde eu queria chegar. Né? H de menos x vai ser o quê? Quem é f de menos x? F de menos x eu sei que é uma função par. Né? Se ela é par, f de menos x vai ser igual a f de x. Certo? E quem é g de menos x? G de menos x, que eu sei, eu já defini que é uma função par, ela é igual ao g de x. Estou só usando o que eu já tenho como informação. Né? E quem é f de x mais g de x? Olha aqui, ó. F de x mais g de x é igual a h de x. Né? Então, usando aqui a transitividade nessas igualdades, eu concluo que h de menos x é igual a h de x. Logo, h de x é uma função par. Simples, né? Todos entenderam? Alguma dúvida nessa parte?
Essa primeira parte então está demonstrada, né? A gente mostrou aqui que a função h, que a gente construiu dessa forma, como sendo uma soma de funções pares, é sim uma função par, né? Agora precisamos demonstrar a segunda parte. A segunda parte é mostrar aqui, vamos construir, agora é o produto, né? Então vamos pegar aqui, ó, lambda multiplicado por f de x. Vou escrever aqui primeiro. Então, devemos mostrar que lambda vezes f de x é par, né, para todo lambda pertencente aos reais, certo? Então a segunda parte é só mostrar que esse produto aí continua resultando em uma função par, né? Aí novamente a gente pode utilizar como estratégia construir a nossa função, ó. Vamos colocar assim, ó, digamos que lambda vezes f de x é uma função que eu vou chamar de, só para não ficar igual a outra, vou chamar de p de x, tá? O meu objetivo é mostrar que p de x é uma função par, né? Usando a mesmíssima estratégia do primeiro item da questão, ok? Então, como eu construí a função desse jeito, o que acontece se eu substituir o domínio aqui da minha função por menos x? Vai ficar assim, ó, lambda vezes f de menos x é igual ao p de menos x. Certo? Eu construí ela desse jeito, substituí o domínio por números negativos aqui, ó. Não números negativos, necessariamente, né? Pelo simétrico do valor que está aqui dentro. Certo? Mas f de menos x eu sei que é uma função par, né? Quem é o f de menos x? F de menos x está sendo definido no item como f de x. F de menos x igual a f de x. Então vamos substituir aqui, ó. Eu vou colocar aqui bem claro, né? Esse valor aqui eu sei que ele vale f de x, tá? Então, continuando a conta, nós vamos ter lambda vezes f de x é igual ao p de menos x, né? Mas quem é lambda vezes f de x? Ó, a gente construiu a função lambda vezes f de x como sendo p de x. Novamente, ó, temos que tudo isso aqui vale p de x. Portanto, eu tenho p de x igual ao p de menos x. E assim mostramos, vou colocar aqui, ó, logo, mostramos que p de x, da forma como foi construído, é uma função par. Né? Com isso, a gente mostra que o conjunto W das funções pares é um subespaço vetorial, com as operações que a gente viu acima, né? E assim termina a demonstração do item, né? Bem simples, né, gente? Todos entenderam? Sim? Então a letra C não precisa não, né? Mostrar que a letra C diz assim: W consiste de todas as funções contínuas, para poder mostrar que esse conjunto das funções contínuas é um subespaço vetorial. Precisa fazer?
Não? Pode ir para a próxima então? Para responder, eu só vou dar uma dica, né, nessa letra C. Lembre do conceito de função contínua. A gente falou disso lá no cálculo 3. Né? O que uma função precisa para ser contínua? Né? Precisa que o limite exista, né? Que naquele ponto estabelecido, ou seja, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, né? E outras duas propriedades, né, que vocês vão pesquisar. Aí você tem que provar que a soma, né, é uma função contínua e que o produto por um escalar continua a ser uma função contínua. Aí vocês vão ver lá as propriedades de limites, né? Quando você soma limite de f de x com o limite de g de x é igual ao limite de f de x mais g de x. Né? Aqui é um exemplo do passo que um pedaço, né, da demonstração que você precisa fazer, certo? Então, só deixando bem claro aí, né? Eu não vou fazer, vou deixar vocês tentarem. Para provar esse item, você primeiro precisa demonstrar que a soma de duas funções contínuas é uma função contínua e que o produto de uma função contínua por um escalar continua a ser uma função contínua, certo? Dá uma olhada lá nas propriedades de limite que sai fácil, beleza? Então, uma outra questão que eu resolvi abordar hoje tem um enunciado bem simples, mas talvez ela cause uma certa confusão, né? É a questão 6. Alguém chegou a responder essa questão? Não? Vou conferir agora aqui. Tá bom. Eu achei um vídeo para ver se tinha explicação mais ou menos como resolver assim. Não entendi, por favor, repete. Eu achei um vídeo que tinha uma explicação de como resolver mais ou menos a 6. Ah, é? Tá, então não precisa fazer não? Mas você que sabe, né? Bom, a ideia é dar dicas aí de solução, né? Mas se vocês já encontraram, a chave da questão 6 é a seguinte, só uma leve explanação, né? Para mostrar que não é um espaço vetorial, né? Você tem que as propriedades de soma, elas são perfeitamente satisfeitas, não precisa nem demonstrar, né? Agora tem uma propriedade lá de multiplicação, né, de um elemento do corpo C, né, dos complexos, por um elemento dos reais, que ela deveria ser um número real. Aí você vai mostrar que essa parte aí ela não é verdade, né? Na verdade, o produto de um real por um número complexo continua a ser um número complexo. Portanto, a gente não vai poder dizer que os números reais constituem o espaço vetorial sobre os números complexos. Tá? Então, não sei se ficou claro, mas é basicamente essa a ideia. Vou colocar aqui só o enunciado. O enunciado não, só a ideia da solução, né? Você pode considerar aqui sei lá, pega um número complexo, chamar aqui de, sei lá, gama, né? Igual a A mais BI, né? Onde A é um número real, B é um número real e I é a unidade imaginária, né? Vou colocar aqui, ó, A e B são números reais, né? E vou também considerar, o I aqui já está claro, né? I é igual a raiz de menos 1, né? Pertence aos números complexos, tá? E vamos considerar também o número real aí, que seja o x, né? Aí a gente precisa mostrar que se essa propriedade fosse verdadeira, né, se R fosse um espaço vetorial sobre os números complexos, você teria que ter x multiplicado por esse número A mais BI, ele teria que pertencer aos números reais, né? Porém, isso não é verdade, né? Por que não é verdade?
Usando a distributividade, eu tenho XA, né, mais XB. Opa. XBI. Por X, A e B serem números reais, a gente tem que essa parte aqui é real, essa parte aqui é real, né, multiplicado por I. Ou seja, eu tenho um número da forma, sei lá, C mais DI, né? Ou seja, isso aqui é um número complexo, né? Portanto, é aqui que quebra, né, a demonstração. Essa propriedade é que falha, certo? Então é só uma ideia de solução. Vocês podem organizar melhor esse raciocínio para poder compor a resposta da 6, tá? Como a colega disse, parece que tem até um vídeo aí, né, que fala sobre isso, então fica tranquilo, né? No YouTube hoje você acha de tudo, né? O complicado dela foi só o enunciado. O enunciado, né, parece um... Interpretar o exatamente. do enunciado. Exatamente. Aí, quando fica difícil interpretar, a estratégia que eu geralmente utilizo é a seguinte, né? Tipo, o que é um número complexo? É um número assim, assim, assado, né? O que é um número real? É um número assim. Aí, o que acontece se eu somar ele, se eu multiplicar, né? E assim a gente vai vendo cada uma das propriedades, comparando com todas aquelas 8 propriedades de espaço vetorial, né? Aí a gente vai ver que nessa daqui do produto, que deveria resultar em um número real, não resulta, né? Aí dá nisso daqui, tá? Tá, aqui já falaram da número 12, né? A questão 12. Questão 12 eu posso dar uma ideia de solução também. Ela não é lá tão absurdamente difícil. Deixa eu ver aqui. Seja V, matriz de ordem N. B é uma matriz fixa. E S é o conjunto de A pertencente a as matrizes de ordem N, tal que A vezes B é igual a zero. S é um subespaço vetorial de V? Justifique, né? Então, vamos ver aqui uma ideia de solução dessa questão, então. Muita informação no enunciado. É muita informação, só que muita informação, na verdade, se resume a uma parte só, né? Que diz assim, ó, A pertence a esse conjunto de matrizes de ordem N. Tá? Pode escrever assim, ó, N por N, ou pode colocar só o N também no índice, para simplificar, né? É uma outra maneira, né, de fazer. Onde A vezes B igual a zero. Aqui, como ele fala, B é uma matriz fixa, né? A gente pode entender como uma matriz cujos elementos não mudam, né? Então, a gente não tem que estudar as propriedades de B. Só o que vai interessar na nossa conta é o produto de A pela matriz B, né? A pode ser várias matrizes possíveis, né? O que eu quero dizer é assim, a gente pode ter uma matriz, por exemplo, uma matriz de forma ABCD, né? Essa daqui pode ser a minha matriz B, tá? Esses elementos aqui são fixos, né? E o A é uma outra matriz, de uma outra forma, digo A', B', C', D', né? Que multiplicado por B resulta na matriz nula, tá? Então, eu estou colocando aqui no caso de 2 por 2 só para simplificar, né? Então eu quero saber o que acontece, quais são as matrizes A possíveis, né, que tornam esse produto, que fazem esse produto resultar em uma matriz nula, tá? Então, visualizando assim, fica mais ou menos desse jeito, certo? Como eu falei para vocês, tratando de matrizes, se está difícil visualizar o que está acontecendo, escreve lá uma matriz 2 por 2, né, para você ter uma ideia do que está fazendo. Se ficar muito trivial, pega uma 3 por 3, que já aparecem umas propriedades mais interessantes, né? Então não precisa generalizar de cara uma matriz de ordem N, né? Então beleza, aí esse conjunto aqui, né, das matrizes de A por B, A vezes B igual a zero, a gente quer saber se esse conjunto ele tem a estrutura de um subespaço vetorial, né? O que a gente precisa verificar primeiro, né? É se a soma de elementos desse conjunto, isso aqui é um conjunto S, né?
colocar aqui, ó, isso aqui é um conjunto S, que ele colocou de início, né? Tem vários elementos, né, dentro desse conjunto cujo produto de uma matriz para uma matriz fixa B é igual a 0, né? Aí eu quero saber se esses vários elementos com essa propriedade aqui especificada, né, de multiplicação e de soma convencional de matrizes que a gente sabe fazer, elas constituem um subespaço vetorial, né? Aí o que a gente pode fazer para poder verificar? A gente precisa saber se devemos mostrar aqui, ó, mostrar que a soma de dois elementos desse conjunto S é um elemento de S. Então, estou escrevendo só para deixar claro qual o nosso objetivo aqui na primeira etapa da demonstração, né? Então, primeiro, aqui ele fala de somar dois elementos de S e ver se é um elemento de S ainda, né? Então, quem é que eu posso escolher como elemento de S? Eu posso pegar aqui, ó, o A. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar. Se colocar 1, fica parecendo que é uma matriz de ordem 1, né? Não, vou pegar aqui dois elementos. Vai ser o C multiplicado por B igual a 0, né? A matriz C multiplicada por B igual a 0, e uma matriz D multiplicada por B igual a 0, tá? Esses elementos eles pertencem a S, tá? Por satisfazerem essa igualdade, certo? Então, como eu escrevi aqui, a gente deve mostrar que a soma de dois elementos de S é um elemento de S. Então, vamos somar esses elementos. C vezes B somado com D vezes B vai ser igual ao quê? A gente sabe que soma de matrizes satisfaz aquela propriedade da distributiva, né? Nesse caso aqui específico, né? Como que funciona? Eu tenho o B como um elemento em comum, eu posso colocar em evidência, né? Deixando ele ao lado direito. Assim vai ficar C mais D multiplicado por B, tá? Só lembrando que a gente está fazendo aqui é produto de matrizes, né? Então, isso aqui não é o mesmo que B multiplicado por C mais D, ok? Só para ficar claro. Por isso que o B está à direita, né, nesses dois termos, ele continua à direita quando eu coloco esses termos aqui, algum elemento em evidência, beleza? Então, só para não alterar essa ordem, né? Oi? Já ia errar. Pois é, a gente sabe que em matrizes, né, não vale aquela regra, né, que a soma do, como é que é, o produto, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Aqui sim, quando se trata de matrizes altera completamente, né? Então deixa assim. Então, quando eu somo matrizes de mesma ordem, eu obtenho uma matriz de mesma ordem. Como assim? Quando eu pego aqui uma matriz A, B, C, D e somo com a matriz EF, GH, eu obtenho uma matriz de ordem 2, onde eu somo cada uma das entradas dela. A mais E é a primeira entrada, C mais G é essa outra entrada aqui de baixo, e assim sucessivamente, porque faltou espaço, né? O que eu quero só enfatizar é que a soma de matrizes de mesma ordem resulta em uma matriz da mesma ordem deles, né? Se a ordem é 2, o resultado é uma matriz de ordem 2, se a ordem é 3, o resultado é uma matriz de ordem 3, e assim sucessivamente. Como eu estou trabalhando aqui com matrizes de ordem n, o resultado é uma matriz de ordem n. Então vou chamar aqui essa matriz A de C mais D, eu vou chamar de A, tá? Então isso aqui resulta em A vezes
B, né? Que continua sendo igual a 0. Né? Assim a gente mostra que a soma de dois elementos desse conjunto continua a ser um elemento desse conjunto. Né? Aí você pode escrever lá, portanto, a soma de elementos de S é um elemento de S ou algo parecido, tá? Só para poder fechar o raciocínio. E no 2 o que a gente precisa fazer? A gente precisa, vou colocar aqui, ó, devemos mostrar que o produto de um elemento de S por um escalar, vou colocar por lambda, né, pertencente aos reais, é um elemento de S. Então, eu coloco assim porque fica... Eu gosto de começar minhas demonstrações assim, escrevendo o que eu preciso fazer, sabe? Isso ajuda bastante a gente a organizar os raciocínios e evitar passos desnecessários, né? A gente focar de forma específica naquilo que queremos demonstrar, né? Então fica uma dica aí de como vocês podem estudar essas matérias mais abstratas, né? Ajuda bastante, certo? Então, o que eu preciso demonstrar? Um elemento desse conjunto S é esse aqui, ó, A vezes B igual a 0. Né? Então eu tenho que A vezes B igual a 0, onde tudo aqui são matrizes. Né? Se eu pegar um lambda real e multiplicar, né? Lambda vezes A vezes B, quanto que isso o que vai acontecer? Ó? Lambda vezes A é uma outra matriz, né? Onde a gente vai pegar o que vocês precisam lembrar aqui? Ó? Você tem uma matriz A, B, C e D. Né? O que acontece se você multiplicar essa matriz por um número real qualquer lambda? Você vai ter cada uma das entradas dessa matriz. Oi? Exatamente. Né? A, lambda B, lambda C, lambda D. É isso mesmo, gente? E aí, o que vocês acham? Sim. Então, Correto? correto. Então eu vou chamar esse conjunto lambda A de outra matriz. Eu vou chamar aqui de A', né? Certo? O resultado de lambda por A vai resultar nessa matriz A'. Então, eu terei A' vezes B, né? Que continuará a ser 0. Por que continuará a ser 0? Porque vocês têm que lembrar de outra propriedade relacionando o produto de um escalar por elementos, né? Assim, ó, por matrizes. Quando você tem lambda multiplicado por A e só depois multiplicar isso daqui por B, né? Isso é a mesma coisa de lambda multiplicado por A vezes B, né? Vale a associatividade, né, do produto dessa forma, certo? O que isso está indicando? Que eu primeiro posso multiplicar o lambda por A e depois o resultado disso multiplicar por B, ou ainda eu posso deixar o lambda de fora, né, e multiplicar por A vezes B, o resultado, né, do produto A vezes B, certo? Então eu vou até escrever isso, fica melhor. Ó, em vez de colocar esse passo, eu vou fazer isso aí, ó, fica mais elegante a demonstração. Aqui, outra abordagem. Então,
lambda A multiplicado por B é igual ao lambda vezes A vezes B, né? Porém, A vezes B a gente sabe que é zero, né? Então o resultado disso é lambda multiplicado pela matriz nula, né? Que continua a ser a matriz nula, certo? Então pronto, mostrou que lambda vezes uma matriz A qualquer desse conjunto, multiplicado por essa matriz fixa B, continua a resultar, né, esse produto todo aqui continua a resultar na matriz nula, né? Logo, a segunda propriedade também está verificada. A primeira e a segunda aqui já estão verificadas, né? Portanto, o conjunto S como solução, conjunto S é um subespaço vetorial. Né? E assim termina a demonstração, né? É simples, né? Vocês pegaram o jeito de fazer essas demonstrações? Como dizem, né, que assim como na arte, né, na matemática o mais difícil é atingir a simplicidade, né, de você eliminar tudo que é desnecessário, né, dos argumentos para conseguir comprovar alguma verdade, né? E na arte é assim também. Professor, Sim. em relação às provas, vai ser as 3 ao mesmo tempo para entregar? Eu vou deixar aí. Eu vou tentar liberar já a partir de quinta, né, para entregar no domingo. Senão, Fica mais fácil, não fica muita... mas como eu disse, as provas não serão longas, tá? Eu sei que não tem condição, por exemplo, de eu passar cada prova com 10 questões. Não faz o menor sentido, né? Dar esse período para resolver, né? Então vai ser aí de 4 a 5 questões no máximo, tá? E eu falo 4 a 5 questões sem letras de A a Z, tá? Em cada questão. É só a questão mesmo, tá bom? É fácil, mais fácil que isso, só 2 disso. Eu vou tentar disponibilizar. Se não der na quinta à noite, eu vou tentar disponibilizar na sexta de manhã, tá? Para entregar no domingo. As 3 avaliações, ok? Só sobre o conteúdo que vocês já viram. E quem já está fazendo a lista há mais tempo, pegou aí do começo, tá queimando os neurônios aí, eu acho que vai ter mais facilidade, porque já vai ter vencido algumas barreiras, né, de abstração para poder resolver os itens da prova, certo? Professor, eu comecei a minha lista no dia que você mandou as 3. Isso é ótimo. Até né? agora. Daí eu já peguei listas, por exemplo, de análise onde eu levei 2 semanas para conseguir fazer um item de uma questão. É normal. Aí depois que a gente vai pegando o jeito, as coisas vão fluindo melhor. Tá? É normal essa dificuldade. Tá? Então vamos ver. Tá. Deixa eu ver mais alguma questão. Mais uma pra gente finalizar. Oi? Aceita pedidos? Pode ser. Qual é? Número 8. Número 8? É isso? Isso. Ah, tá. Tá, vamos ver. Mostre que o conjunto. Aí ele fala aí qual é a estrutura do conjunto, né? São trios ordenados, né? Ou vetores, né? X, Y, Z, pertencente a F3, né? Quem é esse F3 aí? Não importa, né? Ele é um corpo de números qualquer, né? Por isso que eu coloquei outra letra. Mas se fica difícil visualizar, basta colocar o F, no lugar do F, bota o R, o R3, né? É o conjunto dos reais que a gente conhece, tá? Tal que os elementos desse conjunto são do tipo ax mais by mais c igual a d. Aí provar que esse conjunto é um subespaço de F3 se e somente se d igual a zero, onde
F3 igual a x1, x2, x3, são todos elementos de F, né? Então, essa questão, na verdade, eu ia colocar ela no vídeo, né, que eu tinha feito naquela aula que eu gravei e mandei para vocês, né, de subespaços vetoriais, né? Só que ela tinha ficado muito longa da forma como eu fiz, aí eu resolvi cortar do vídeo, pensando em fazer mais na frente, e acabei deixando para lá, né? Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui a abordagem que eu tinha utilizado. Deixa eu ver aqui. Então, provar que são subespaços, né? Vamos ver. Mas eu já adianto para vocês uma estratégia de como resolve questões assim, né? Tá falando se e somente se d igual a zero, né? Quando você vê no enunciado de uma questão essas palavras se e somente se, significa que a questão é feita necessariamente tem que ser feita de duas formas, chamada a ida e a volta, né? A ida seria o quê? Vamos ver, um subespaço. A ida seria você mostrar que esse conjunto é um subespaço se d igual a zero, né? A volta seria mostrar se d igual a zero, então esse conjunto é um subespaço, né? É só dessa maneira que você responde corretamente esse tipo de questão, ok? Vamos ver aqui se eu encontro. A estrutura da questão seria diferente, por exemplo, Oi? do número 3. Número 3? Seria diferente, né? A estrutura da questão. Como assim? Porque assim, a questão. Como é que eu vou explicar isso? Quando eu fui resolver, tentar resolver, Aham. eu fiz o D sendo zero. Mas aí eu consegui sair do lugar. Criar os vetores do espaço lá. E saiu. Diferente da questão 3. É. Mesmo a questão 3 sendo do R4. Sim. Parece que as condições lá do. Eu entendi o que você quis dizer. É porque realmente são estruturas de questões bem distintas mesmo, né? A 3, em termos de facilidade, ela é bem mais simples assim, né, do que a 8. É só substituição mesmo e testar as duas hipóteses, né? Então, nessa daqui você vai ter que fazer o teste das hipóteses, né, de subespaço duas vezes, uma para ida e outra para volta, né, da questão. Então, eu vou colocar aqui só a estrutura dela. Vamos ver se seria assim. Cadê a 8? Tá. O conjunto, então, ele é definido como x, y, z pertence a F3. Opa. Com ax mais by mais c igual a, igual a d, né? E tá, esse é o nosso conjunto, onde eu vou pegar aqui esses elementos x1, x2, x3, né? Na verdade x, y e z são elementos de F, né? E A, B, C e D são números reais quaisquer, né? Então, esqueci de colocar o Y aqui, olha, peraí. Então, como eu falei, já que o enunciado da questão começa com se, somente se, você mostra a ida primeiro, né? A gente representa assim, geralmente, né? Igual lá
nos livros, nos trabalhos lá de teoria dos números, onde esse recurso é utilizado exaustivamente, né, de ida e volta nas demonstrações. Então, a ida você vai ter que mostrar o que? Vamos chamar esse conjunto aqui de A, tá bom? Conjunto A. Você vai precisamos mostrar que se A é um subespaço, então D igual a zero, certo? Essa é a primeira parte da demonstração. Qual é a segunda parte? A volta. Aí uma setinha apontando para o outro lado, tá? Aí aqui precisamos mostrar que se D igual a zero, então A é um subespaço. Vou colocar subespaço. Certo? São essas duas considerações que vocês têm que fazer, né? E para cada uma delas é uma demonstração independente. Ou seja, para poder fazer a ida, você vai precisar demonstrar cada uma dessas duas propriedades de subespaço vetorial, né? Entenderam a ideia, né? Eu vou deixar vocês pensarem um pouco mais nessa questão 8 com essa dica de início, tá? Aí, se as dificuldades persistirem, eu posso fazer um vídeo à parte mostrando como é essa demonstração passo a passo, tá? Mas eu recomendo que vocês tentem, beleza? Já vou dar uma dica e um spoiler que vai ter uma questão semelhante a essa na prova, certo? Então, tentem de verdade resolver e acho que vocês vão conseguir fazer a questão que eu proponho lá na avaliação, certo? Aqui estão tendo solicitações para entregar a lista depois do recesso. O que vocês acham disso, hein, gente? Muito bom. Muito bom? Não sei. O Gideone foi mais imparcial, né? Que é muito interessante, né? Tá, gente, eu vou dar essa colher de chá dessa vez, tá? Vocês podem entregar a lista na nossa primeira aula após o recesso, beleza? A avaliação vai ser agora no final, né? Vocês vão passar o final de semana fazendo aí. E é basicamente o conteúdo dessa lista. Então eu recomendo que vocês ainda continuem tentando resolver as questões a fim de estudar para a própria prova em si, ok? É importante, essa é a finalidade das listas, né? Aí, bom, quando volta às aulas, quer ver? Nem sei. Deixa eu olhar aqui no plano de ensino. Nossa primeira aula após o recesso é dia 12 de janeiro. É tempo demais, né? Tem bastante tempo aí pra vocês fazerem, tá? Então, lista não tá hard não, Daniel. Hard vai ser quando chegar em transformações lineares. Essa daí é que eu pretendo trabalhar essa parte de transformações lineares aplicados a problemas, né, na física, por exemplo, tudo.
aí vai demandar um pouco mais de interpretação da parte de vocês. Então, além da matemática abstrata envolvida, tem a questão da interpretação. Mas enfim, chegaremos lá, não precisam se assustar, mas deveriam, né? Certo? Não, sem fazer pânico, né? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, certo? Espero que tenha ajudado aí essas dicas de resolução. E assim que eu... Professor, as listas, é só essa lista que é entregada por acesso ou as outras também? as outras ainda vou pensar a respeito. Eu não sei. Ainda vou ver. Se bem que a maior de todas está de cálculo 3, né? Eu passei, foi 2 listas de teoria dos números, foi, gente? Ou foi uma só? 2 de cálculo. Foi 2 de cálculo e uma só de teoria? Tá, então vamos fazer assim, ó. A segunda lista de cálculo vocês podem entregar depois do recesso. A primeira não, tá? A primeira entreguem por agora, né? E a de teoria dos números também, a princípio, por ter saído um pouco grande a lista, né? Também vou deixar para depois do recesso, ok? Mas a mesma indicação que eu dei aqui, a recomendação, né? É que vocês continuem fazendo nesses próximos dias, porque as questões da avaliação serão baseadas na lista, né? Claro, não serão iguais, mas serão baseadas na lista. Não vai ter nada que vocês não viram lá na lista, ok? Então, então é isso. A gente vai ficando por aqui hoje. E boa noite a todos, bons estudos. E até amanhã, se der tudo certo. Então, Obrigado pelas tchau. orientações. Por nada. Até mais, gente. Tchau.